6 meses de progresso em 21 dias aprendendo inglês sem traduzir com Marley e eu. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 2. Hoje nós vamos falar sobre Simple Past. Se você por acaso não assistiu o episódio 1 inteiro, tá? Já pode parar por aqui e aqui embaixo, tanto aqui embaixo deste vídeo quanto aqui nesta página, você vai ter o link. Ou então vai ter o botão da comunidade secreta do Facebook ou do Telegram. E lá no Telegram, lá na comunidade do Face, ou aqui embaixo mesmo na descrição do vídeo, vai ter um link da página onde você se cadastra e assiste desde o primeiro e todos os episódios deste intensivo, aonde você vai obter 6 meses de progresso durante 21 dias, aprendendo inglês sem traduzir com Marley e eu. E hoje, como eu falei, vamos falar sobre Simple Past. E a melhor maneira do mundo de falar sobre Simple Past é contando histórias da nossa vida. Porque histórias mexem com emoção. E emoção é a cola do aprendizado. Tudo aquilo que mexe com as suas emoções gruda na sua cabeça. Tanto que, por exemplo, você deve, dependendo da sua idade, né? Você deve, se você já tivesse aí pelo menos uns 14, 15 anos, quando as Torres Gêmeas caíram, você se lembra onde você estava, o que você estava fazendo em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, ou seja, quase 20 anos atrás. E muitos de nós não lembramos nem que a gente jantou 3 dias atrás. Como é que a gente lembra das Torres Gêmeas e não lembra do que a gente fez 3 dias atrás? Por causa de uma coisa chamada cola do aprendizado, que é o impacto emocional. Então, quando mexe com as emoções, fica. E por isso que uma das melhores maneiras de aprender e memorizar Simple Past é falar de histórias. Ficar fazendo tabelinha de verbo, esquece. Isso aí, superficial, e se você já tentou, você sabe que esquece rapidamente. Tem que ter história, tem que ter contexto, tem que ter emoção. Tá bom? Então, hoje vamos falar sobre Simple Past. O livro começa, né, no Chapter 1, The New Puppy. No episódio 1, a gente viu a introdução geral do livro, esta obra adaptada do best-seller Marley e eu. E agora a gente entra direto no capítulo 1, The New Puppy, tá? My name is John Grogan and I love dogs. When I was 10 years old, my father gave me my first dog. I called him Sean. Vamos aqui no Rapid Fire. Lembra das 7 camadas? Contraste, definição, exemplos reais, sinônimos, antônimos, perguntas fechadas, bombardeio de perguntas. Rapid Fire, meu método que eu uso para ensinar inglês, papapá. Expliquei no episódio 1, vai fazer 10 anos que eu trago adultos para o grupo dos 5% fluentes. E durante esses 10 anos eu organizei tudo nesta metodologia chamada Rapid Fire, que ao invés de traduzir, de ficar usando regrinha, macetinho, decoreba, tradução, que eu considero superficial, que eu considero uma coisa meio fake, dá uma sensação falsa de aprendizado na hora da aula, mas depois que você precisa, não está lá. Ao invés de fazer isso, a gente recria o cenário de imersão das crianças nativas, reproduzindo os mesmos gatilhos mentais que nos capacitam a pensar e responder prontamente em inglês, o que é a base para ter sucesso ao falar com nativos na vida real. Então, esses pilares que eu acabei de citar, né, imagens, definições, sinônimos, contrastes, perguntas fechadas, isso são as camadas do método Rapid Fire que eu ensino, que eu uso para ensinar inglês. E a gente vai fazer aqui agora um pouquinho de bombardeio de perguntas. Por exemplo, is there a man? Yes or no? Is there a man? Yes or no? Yes, there is. What is his name? His name is John Grogan. What is his first name? John. JFK. Lembra do episódio 1? JFK. OHN. What's his last name? Grogan. GRO. G as in Giovanna. GROGAN. Okay? Now, what does John love? What does he love? He loves
dogs. He loves dogs. E aí eu já quero aproveitar para a gente entrar aqui, ó, na primeira lição do app, tá? Quem tá boiando para essa tela aqui é porque você pulou o episódio 1, e aí eu te digo mais uma vez, vai aqui embaixo, pega o link da descrição ou a comunidade do Face ou Telegram, vai lá e assiste o episódio 1, onde eu explico como é que você baixa esse aplicativo. Esse aplicativo é meu, fui eu que inventei, e ele é só dos meus alunos, mas eu estou disponibilizando para quem está no intensivo do Marley durante 21 dias, tá? Então só para a gente revisar. Aqui em cima, botão do repeat e deixa eu chegar para cá, e o contador do listening, ok? Aqui, lá no canto esquerdo, se eu aperto, ele faz o download do áudio para eu poder ouvir offline quantas vezes eu quiser. Se eu aperto aqui, ele vai obviamente voltar o áudio, né? Eu apertei aqui esse botãozinho para trás. Se eu apertar aqui, ele vai obviamente passar para frente, tá bom? Terminou a lição, então aqui basicamente é isso que a gente tem. Eu aperto Next e ele abre a primeira pergunta. Lembrando que se eu esquecer, eu posso apertar aquele play lá em cima. Ele abre o áudio de novo. Se eu já tiver feito o download e der o play, ele começa a rodar o áudio imediatamente, tá bom? Posso apertar o repeat, posso passar para frente, posso passar para trás, tá ok? E se eu apertar ali, ó, ali embaixo, do lado do X, tem um botãozinho de menu. Se eu apertar, ele abre o menu da lição para mim, me dá a opção de fazer o download novamente se eu não tiver feito. Aquilo que eu expliquei, né? Se eu fizer o download, enquanto eu vou fazendo a lição, toda vez que eu quiser ouvir o áudio novamente, ele automaticamente, toda vez que eu quiser ouvir o áudio novamente, ele automaticamente começa a tocar. Ele não precisa ficar carregando de novo. Fechou? Então vamos lá. Tá, vou fechar aqui então. Como é que eu abro o áudio no meio da lição? Aperto o play, ele vai abrir, beleza? Ali ele já, se você reparar, ele já começou a contar, ó, a quantidade de vezes que eu ouvi o áudio. Algumas pessoas gostam de saber isso. Cara, eu já ouvi quantas vezes esse áudio? Caracas, eu já ouvi 10 vezes esse áudio. Que massa, porque listening é a base da fluência. Eu expliquei isso no episódio 1. A base da fluência não é aula. Por melhor que uma aula de inglês seja, ela nunca vai mudar a sua vida. A base da fluência é o pós-aula, principalmente com listening e com atividades assim. Então, ele já começou a contar ali quantas vezes eu ouvi. Beleza, vou fechar aqui. Opa, tá, fechei. Então, olha aqui. What does John love? He loves dogs. He loves... Quem já assistiu o episódio 1, né? Sabe disso. Quem não pulou e não me desobedeceu e tá aqui assistindo, sabe que he loves Jenny. Mas olha qual que é a pergunta aqui. What does John not love? What he doesn't love? What does John not love? Does he love Marley? Yes, he does. Então, não é essa a resposta. Does he love dogs? Yes, acabamos de ler. He loves dogs. Does he love Jenny? Yes, Jenny is John's wife. He loves Jenny. What does John not love? Cats. He doesn't love cats. Ok? Beleza? Tá? E aí essa próxima pergunta aí. How old was John when he got his first dog? Vamos continuar. My name is John Grogan and I love dogs. When I was 10 years old, my father gave me my first dog. I called him Sean. So, bombardeio de perguntas rapid fire. Who gave John a dog? Who gave John a dog? His father. His father gave John his first dog. What did his father give to him? Uma das melhores formas de aprender passado
contar histórias, e aí você faz o bombardeio de perguntas, respostas positivas e contrasta com respostas negativas. Por quê? Porque quando você bota o did na pergunta contextualizada, o verbo volta para o infinitivo, e aí ao invés de você ficar decorando tabelinhas, você é bombardeado com o infinitivo e o passado. Por exemplo, what did his father give to him? A dog. His father gave him a dog. Did his father give him a cat? No, he didn't. His father didn't give John a cat. His father gave him a dog. Então, quando você conta uma história e faz um bombardeio de perguntas e responde a resposta certa e contrasta com o contrário, né, positivo ou negativo, você está contextualizando os verbos e aí você está bombardeando sua mente com o infinitivo e o passado o tempo inteiro contextualizado. Emoção infinitamente melhor do que ficar decorando regrinhas ou tabelinha de verbo que talvez você já saiba, não adianta nada. So, who gave him a dog? His mother? No. Jenny? No. Who gave John a dog? His father. What did his father give to him? His first dog. Did his father give him a cat? No, he didn't. He didn't give him a cat. His father gave John his first dog. Okay? How old was John when he got his first dog? 10 years old. John was 10 years old. Ok? Então, how old was John when he got his first dog? 10. He was 10 years old. Só que aqui, só pra gente mais uma vez revisar, eu vou errar de propósito, só pra gente lembrar as opções, tá? Quando eu erro, eu posso reportar o erro e dizer que eu acredito que tinha um problema com o áudio, com a pista, com a dica, que eu acho que a minha resposta estava certa ou que tinha uma outra coisa errada. Ele manda um report, ele manda um relatório automático para o time de desenvolvimento e me leva adiante no aplicativo. Eu posso apertar o skip, tá? Que eu não vou concretizar. Se eu apertar o skip, ele me mostra a resposta certa, tira a minha pontuação, porque o nome desse aplicativo é Fluency Run, corrida pela fluência. E, não sei se você lembra do episódio 1, é um aplicativo para os meus alunos da jornada e rola uma competição e a gente premia os 3 melhores de cada turma pelo ranking do aplicativo. Deixa eu até mostrar de novo aqui, né? Esse aqui é um ranking real de alunos. A gente premia os 3 melhores de cada turma, tá? De cada turma, com uma viagem para Nova York de uma semana com tudo pago comigo. Não é uma viagem turística, é uma viagem de imersão. É uma viagem de consolidação do inglês. Então, por causa disso, tem pontos nas atividades. Tudo é pontuado porque tem aquele ranking e os 3 melhores de cada turma no final do semestre são premiados. E aí, se você aperta o skip, ele tira os pontos e te mostra a resposta certa e te deixa ir adiante. E, finalmente, se você... Eu vou acertar essa e vou terminar de mostrar isso aqui na frente. What was the name of the dog? Eu vou errar essa daqui de novo só pra gente lembrar. Esse primeiro cachorro não era o Marley. E a última coisa é, você tem a hint. Se você usa a pista, ele tira um pouquinho dos seus pontos e elimina a resposta que você errou e elimina mais uma segunda resposta errada, te deixando só com 2 opções, tá? Então, when he was 10 years old, his father gave him his first dog. What did he call the dog? When he wanted to talk to the dog. When he wanted to call. Call em inglês não é só de ligar. Na verdade, o call para ligar vem deste primeiro significado de call, que é Felipe, come here. Sean,
calling someone. Ok? Sean, come here. Felipe, come here. Por isso que o call foi também chamado de call, porque o primeiro original significado da palavra call era nesse jeito de I want to talk to somebody, I want to call your attention, I want to get your attention, I want to talk to you and I want you to pay attention to me. So I call your name. Felipe! Sean! E aí uma outra coisa que eu expliquei na aula 1, a gente pode usar, então não pode usar a tradução nunca, pode usar a tradução para confirmar, não para aprender. Se você aprende pela tradução, raso, vai embora em 3 dias. Você pode, depois que você fez aqui as camadas do Rapid Fire, por exemplo, eu te dei alguns exemplos aqui do uso do call, e aí depois eu bato o martelo só para confirmar pela tradução, call, chamar, não só ligar, mas também chamar. Só que quando a tradução vem no final, depois do contexto emocional, depois dos exemplos, depois de definições, etc., só para martelar, ela é muito mais... Ela não atrapalha o seu aprendizado, ela só martela, só confirma, é bem diferente. Fechou? Ok? Então, he was 10 years old when his father gave him his first dog. Did he call the dog Marley? No, he didn't. He didn't call the dog Marley. He called the dog Sean. He called the dog Sean. Vamos terminar então a atividade que a gente estava fazendo e eu vou te mostrar uma outra que vai ter sobre passado dentro do aplicativo, tá bom? Então vamos lá. What was his first dog's name? It was not John. It was not Marley. The name of his first dog was Sean. The name of his first dog was Sean, tá bom? E aí, antes de passar adiante, eu vou te mostrar uma outra coisa que vai ter aqui, ó. A gente vai fazer várias vezes. Omitir o verbo e pedir para você dizer ele para mim no passado. Por exemplo, I, him, Sean, passed off call. Ok? I called him, Sean. I called him, Sean. Ok? E, finalmente, so, my name is John Grogan and I love dogs. When I was 10 years old, my father gave me my first dog. I called him Sean. Ok? Vai ter uma outra atividade lá, né? What did his father give to him? His father, his first dog. Past of give. Gave. When I, 10 years old, I am, I is, I was, I were. Então a gente omite o verbo. Eu te lembro a frase completa com contexto, com emoção. Omito o verbo no passado, te dou algumas opções. Uma delas é o verbo no passado certo e peço para você escolher. Isso é infinitamente mais eficiente do que ficar decorando tabelinha de verbos. Beleza? Então, my name is John Grogan and I love dogs. When I was 10 years old, my father gave me my first dog. I called him Sean. Última atividade do aplicativo aqui, pra gente recapitular. Rearranjar frases, né? As pessoas reclamam muito. Eu não consigo montar frase em inglês. Por isso que a gente colocou atividades de rearranjar as frases. E aí, só para te lembrar como é que funciona. When I was 10 years old, eu vou escolhendo aqui, vou montando a frase, tá? Se eu errar, ele me dá a opção de report. O skip, que me mostra a frase, tira os pontos e bola para frente. E quando eu aperto o hint para atividades de rearranjar, reorganizar a frase, a dica aqui é, ele vai pegar essa frase embaralhada e vai ler. Então, quando você apertar o hint nessas atividades, você tem que prestar atenção, porque ele vai ler,
ele vai pronunciar a frase organizada na ordem certa. Esta é a pista das atividades de reorganizar a frase. Ele lê de novo a frase, lê de novo não, né? Ele vai ler para você a frase na ordem certa. Você tenta pegar e When I was 10 years old, my father gave me my first dog. Beleza? Você vai selecionando, ele vai montando a frase. My father gave me my first dog. Fechou? Só pra gente dar uma revisadinha, como é que funcionam as atividades do aplicativo. Todo o passo a passo de como é que você baixa, se cadastra e tem acesso aos 21 dias gratuitos do aplicativo durante o intensivo para você praticar as atividades. Eu já expliquei no episódio 1, e aí se você não viu, você tem que ir lá e assistir. Qualquer coisa você aperta aqui embaixo e vai para lá. Fechou? Vamos seguir adiante. Sean was my best friend. He went everywhere with me and he was very obedient. So, who was John's best friend? Sean. Sean was John's best friend. What was Sean? Who was Sean? John's best friend. Why was Sean the best friend of John? Because he went everywhere with John, and he, the dog, was very obedient. Okay? Was Marley obedient? Marley isn't obedient. Marley doesn't listen. Sean was very obedient, and Sean went everywhere with John. So where did Sean go? Where did he go with John? Everywhere. He went everywhere. Was he obedient? Yes, he was. When I called him, Sean, he came to me. He was obedient. He would obey, follow my command. So when I called, Sean, come here, he came. He was obedient. He would come. He would follow. He was obedient. Okay? So every time John called Sean, Sean, come here, he came. Okay? He played with me and he walked next to me without a leash. So, did Sean play with John? Yes or no? Yes, he did. Did he walk with John? Or did he walk next to John? Yes, he did. Did he need a leash to do that? No, he didn't. Tá? Se você talvez não tenha claro na sua cabeça o que é next to me e essa palavrinha aqui, ó, leash, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Então, ó, bem aqui embaixo de mim, embaixo da minha imagem, tem algumas demonstrações de preposition, tá? Isso aqui é Google Images. On, under, next to, in front of, behind, between, around, and through.
through, tá? Então, o que acontecia com o Marley? O Marley walked. He was very obedient. He played with John and he walked next to John without a leash, with no leash. Então, this is a leash. Okay? Sean was so obedient. He was very obedient. So obedient that he walked next to John without a leash. So he didn't need a leash to walk next to John. If you have a dog and your dog is obedient, when you call your dog, he comes and he walks next to you without a leash. If your dog is disobedient, if your dog is not obedient, you will need a leash to walk your dog. Okay? But if you have a dog and your dog is obedient, when you call your dog, Lucky, I have two dogs, Lucky and Nina. They are obedient. When I call them, Lucky, Nina, they come and I can walk with them without a leash. It's okay. Não tão ok na cidade por causa das regras de convívio social que a gente, por respeito, tem que usar da leash. Mas se não fosse isso e não tivessem, né, os outros cachorros que às vezes dá problema e etc., I could walk with them without a leash because they are obedient. But if your dog is disobedient, you have to use a leash. You have to use a leash for them to walk next to you. Ok? Ó, eles latindo aí, ó, o Luke e a Nina. Você está dando para ouvir. So, when I called him, he came to me. He played with me and walked next to me without a leash. So, did Sean play with John? Yes, he did. Did he walk next to John? Yes. Did he need a leash? Did he need a leash to do that? No, he didn't. He didn't need any leash, okay? He played and he walked next to John without a leash. In the car, he sat, passed off seat. He sat next to me. In the car, he sat next to me. In the car, he sat, passed off seat, next to me. Okay? He sat next to me quietly. After many years, Sean died.
He was 14 years old. So, did Sean sit quietly in the car? Yes, he did. Did he sit next, or where did he sit next to John? Did he make a lot of noise? Did he bark? Noises. Noises, sounds. Did he make noises? Did he make noises? Or did he bark? No, he didn't. He sat next to John quietly. Okay? What happened to Sean? He died. How old was Sean when he died? How old was Sean when he died? 14 years old. Sean was 14 years old when he died. Okay? Let's continue. By the time Sean died. By the time Sean died. Okay? By the time Sean died. John, I wasn't a boy anymore. I was a man, adult. I wasn't a child anymore. I wasn't a teenager anymore. By the time Sean died, John was a man. John had his first job. Ótima pergunta aqui, ó. Was John working when Sean died? Was he working when his first dog died? Yes. How old was John when his first dog died? Não dá para saber, não fala. Was he a child? Was he a teenager? Was he 13 years old, 14, 15, 16, 17, 18? Teenager. 13, 14, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Teenager. Was John a teenager? A teenager? No. He was a man. He was a man. He was an adult. He was working. Okay? Sean was a great dog. I wanted to get another dog, but it had to be as wonderful as Sean. Very interesting. Sean was a great dog. Did John want to get another dog? Did John want to get another dog? Yes or no? Yes, he did. He wanted to get another dog. Did he want a cat? No, he didn't. Did he want a bird? No, he didn't. He didn't want
a cat. He didn't want a bird. He wanted to get another dog. Did he want any dog? He wanted to get another dog. Could it be any dog? No. There was a requirement. There was a condition to the dog, to the second dog. The second dog, it had to be, the second dog had to be as amazing, as great, as wonderful as Sean. It didn't have to be better than Sean. It didn't have to be more wonderful than Sean. It didn't have to be greater than Sean. It didn't have to be more obedient than Sean. It had to be as obedient, as great, as wonderful, as good as Sean. The condition, the requirement, the condition was I want a second dog. I want another dog. I want a second dog. It doesn't have to be better than Sean, greater than Sean, more wonderful, more obedient. It doesn't have to be more. It doesn't have to be better than Sean. It doesn't have to be more obedient than Sean. The second dog doesn't have to be greater, more wonderful, better than Sean. No. It has to be as great, as wonderful, as obedient as Sean was. Equal. The same. The same greatness, the same level of obedience. If the second dog is as great, as obedient, as wonderful as Sean was, it's enough. It's good. It's sufficient for John. Okay? Some years later, I moved to Florida and I married Jenny. Some years later, where did John move? Where did he go? Did he go to Pennsylvania? Did he go to New York? Where did he move to? Where did he go? He moved to Florida. He moved to Florida. What did he do after he moved to Florida? He married Jenny. Jenny became his wife. John became her husband. Jenny became John's wife, the wife of John, John's wife. John became the husband of Jenny, Jenny's husband. Okay? So, what did he do? Where did he go? He moved to Florida. For example, when I was 1 year old, my mother moved from Belo Horizonte to Brasília.
ok? When I was 1 year old, my mother moved from Belo Horizonte to Brasilia. When John was 20, 30 something, he was a man, he was an adult, he moved to Florida. Ele não fala de onde. De algum lugar to Florida, and he married Jenny. He became Jenny's husband, the husband of Jenny. Jenny became the wife of John, John's wife. They had jobs. They worked with newspapers. They worked with newspapers. The New York Times, the Washington Post, Estadão, Folha de São Paulo. They worked with newspapers. Did they work? Yes, they did. They worked. They worked. Where did they work? Vou botar uma colinha aqui para te ajudar a responder o exercício. Where did they work? With newspapers or on newspapers, okay? Were they happy or sad? Happy. They were very happy. Were they young or were they old? Young. They were happy, they were young, and they were in love. How was their life? The life of John and Jenny. How was their life? Was it good? Was it amazing? Was it normal? Regular? Was it bad? How was their life? Their life, John and Jenny's life, the life of John and Jenny's life, their life was amazing, wonderful, great. Okay? Their life was amazing, wonderful, great, awesome. Ok? Beleza? Gente, este foi o nosso segundo episódio. Eu vou parar aqui pela logística do raciocínio, das atividades do aplicativo e do áudio, tá? O áudio, como eu falei, tem um irlandês nativo que está narrando o texto para nós e ele grava blocos de 1 minuto. Então, o bloco que ele gravou do primeiro áudio tá lá, do primeiro episódio. O segundo episódio vem exatamente daqui até aqui e dá aí umas 30 e tantas atividades no aplicativo. Então, pela logística do raciocínio, do áudio, das atividades do app, eu vou parar por aqui. A gente vai consolidar bastante os passados, né? Os Simple Past do que a gente viu hoje, para você pegar e não esquecer mais. E próxima aula a gente continua, tá? Episódio 3 a gente continua. Se você não viu o episódio 1 até agora e teimou e continuou, você vai aqui embaixo, tem o link ou o botão da comunidade do Telegram para você baixar ou para você assistir o episódio 1. E eu quero, para a gente fechar, relembrar você os pilares, os 4 pilares para que você possa obter 6 meses de progresso em 21 dias aprendendo inglês sem traduzir. Primeiro progresso, primeiro pilar, assistir
as 12 horas de videoaula com este método, com Rapid Fire. Serão 10 episódios que vão totalizar 12 horas de videoaula de inglês na veia, sem tradução, sem regrinha, sem decoreba, sem macetinho, inglês de um jeito nativo, como foi hoje. Com imagens, sinônimos, exemplos, frases, definições, enfim. Primeiro pilar é assistir, para você ter 6 meses de progresso em 21 dias, é assistir às 12 horas os 10 episódios. Segundo pilar é você baixar e entrar no aplicativo Fluency Run. Já deixei todo o passo a passo no episódio 1, não vou repetir por respeito a quem já assistiu o episódio 1. Você vai lá, baixa o Fluency Run, faz o seu cadastro como guest, como visitante e senta bronca nas atividades. Beleza? Terceiro pilar, eu vou repetir só um raciocínio. Por melhor que uma aula de inglês seja, a aula de inglês não muda a vida de ninguém. O que te faz fluente é o pós-aula, com atividades e com listening. Então, o Fluency Run, ele vai te dar listening dos áudios, da narração do livro e atividade só com inglês, 100% inglês, sem tradução, nem regrinha, nem macetinho, nem decoreba, nem essas coisinhas que não funcionam. Inglês puro, de verdade, igual nativo aprende. E se você for lá no meu Spotify, Felipe André Inglês, lá no meu Spotify, você vai encontrar os episódios completos. Então a minha sugestão é, durante esses 21 dias, após assistir às aulas, ouça novamente no Spotify, baixa, faz o download dos áudios. Lá no Fluency Run vão ser áudio de 1 minuto, 2 minutos. Você faz o download dos áudios e fica fazendo as atividades. Assiste a aula, faz as atividades e fica ouvindo os episódios completos no Spotify. Fechou? E, como eu falei, aqui embaixo tem um botão da comunidade secreta e do Telegram, onde você vai conversar comigo, vai conversar com a minha equipe, vai tirar dúvida e vai conversar com milhares de outras pessoas que estão participando dos 21 dias de intensivo. E lá no Telegram você vai receber o material de estudo. Já está lá o PDF de todo o capítulo, a introdução, capítulo 1 e capítulo 2, tá? Que vão dar alguns episódios. Beleza? Então, resumindo, 6 meses de progresso em 21 dias. Acho que é a última vez que eu vou dar esse recado. Daqui para frente acho que eu não vou falar mais. 6 meses de progresso em 21 dias aprendendo inglês sem traduzir. Assistir os 10 episódios. Os episódios vão ao ar toda segunda, quarta e sexta, 5 horas da manhã. Eu vou tirar esse 12 aqui para não confundir. 12 horas de conteúdo. Vão ser 12 horas de aula. Em inglês puro na veia, tá? Vou tirar para não confundir. Os episódios vão ser 10 que vão ao ar segunda, quarta e sexta, 5 da manhã. O Fluency Run, fazer as atividades. Ouça os episódios novamente no Spotify. Entra para a comunidade secreta e para o Telegram para pegar o material de estudos e para a gente discutir, bater papo, tirar dúvida, discutir as coisas as atividades do aplicativo e etc e tal. E uma coisa muito importante para você receber os próximos episódios é você encontrar, abrir e clicar neste primeiro e-mail que eu te mandei aí, ó. Marley and Me, 20 Days of Online Immersion, of English Immersion, seu acesso está aqui. Enquanto você não encontrar, abrir e clicar nesse primeiro e-mail que eu te mandei, o seu servidor de e-mail provavelmente vai jogar meus e-mails para o spam, e aí talvez você perca os próximos episódios, etc. e tal. Então é muito importante você encontrar. Pode ser que tenha ido parar no spam, na lixeira, social, update, outros, mas quando você se cadastrou, ou assim que você se cadastra para o intensivo, chega para você essa mensagem, você precisa encontrá-la, abri-la e clicar nesse botãozinho azul. Fechado? Beleza? Então manda bala, vai lá fazer as atividades, vai lá ouvir o episódio do áudio e a gente se vê no terceiro episódio. Já estou te esperando. God bless you. See you. Bye.